Paul Tillich foi um filósofo existencialista cristão germano-americano nascido em 1886 e é considerado um dos teólogos mais influentes do século XX. Ele é mais conhecido por suas obras The Courage to Be, 1952, Dynamics of Faith, 1957, e a obra de 3 volumes Teologia Sistemática, 1951 e 63. Aos 8 anos, Tillich deitava-se na cama antes de dormir e pensava no problema do infinito. Esse tremendo poder o dominou e despertou seu interesse pelos problemas filosóficos. A teologia também desempenhou um papel importante em sua educação. Tillich serviu no exército alemão como capelão durante a Primeira Guerra Mundial, participando da Batalha de Verdun, e enterrou vários soldados, incluindo seu amigo mais próximo. Em seu tempo livre, ele lia Nietzsche nas florestas próximas aos campos de batalha, contribuindo assim para uma afirmação muitas vezes atribuída a ele de que ele se tornou um existencialista na frente ocidental. Tillich foi hospitalizado 3 vezes por trauma de combate e foi condecorado com a Cruz de Ferro por bravura sob fogo. Ele sofreu 2 colapsos nervosos durante o serviço militar, devido ao que então seria chamado de fadiga de batalha ou choque de guerra, e agora pode ser diagnosticado como transtorno de estresse pós-traumático. Ele se recuperou o suficiente nas 2 vezes para retornar à frente. Ao longo de sua vida, ele sofreu terrores noturnos dos quais acordava gritando. Anos mais tarde, Tillich recordaria o tempo que passou no serviço, e quando os soldados alemães entraram na Primeira Guerra Mundial, a maioria deles partilhava a crença popular num Deus bom que faria com que tudo funcionasse da melhor forma. Na verdade, tudo deu certo para o pior, para a nação e para quase todos os demais. Nas trincheiras da guerra, a crença popular na providência pessoal foi quebrada e no 5º ano de guerra não sobrou nada dela. Ao refletir sobre esta e outras questões semelhantes ao longo dos anos, Tillich procurou responder à pergunta: o que devemos fazer com aquilo que é dado em nossas vidas? Tillich acreditava que viver na fronteira era o melhor lugar para adquirir conhecimento. Ele escreve: tive de permanecer entre possibilidades alternativas de existência, não estar completamente à vontade em nenhuma delas e não tomar nenhuma posição definitiva contra nenhuma delas, e esta posição revelou-se frutífera para o pensamento, o mais é difícil e perigoso na vida, que exige sempre decisões, e portanto, a exclusão de alternativas. Ele serviu como professor de teologia na Alemanha e começou a desenvolver sua teologia sistemática. Tillich desenvolveu uma amizade com o colega filósofo alemão Martin Heidegger. As consequências das 2 guerras mundiais deixaram o mundo num estado de desorientação, estranhamento, ansiedade e falta de sentido. Tillich foi um dos primeiros resistentes a Hitler na Alemanha e as suas opiniões radicais e o desafio à autoridade fizeram dele o primeiro professor não-judeu demitido de uma universidade alemã depois que Hitler chegou ao poder. Ele fugiu com sua família para os Estados Unidos depois de ser convidado a ingressar no corpo docente do Union Theological Seminary da cidade de Nova York, onde lecionou por mais de 2 décadas. O aspecto mais importante da teologia de Tillich é o que ele chama de o método de correlação. Como teólogo protestante, Tillich rejeita o fundamentalismo porque este não consegue fazer contato com a situação actual. Ele vê a religião como algo que se move entre as verdades eternas de sua fundação e nossa situação histórica. As questões humanas de ansiedade, falta de sentido, estranhamento, etc., estão correlacionadas com respostas religiosas. Existe uma interdependência mútua entre a teologia e as questões existenciais, filosóficas e psicológicas. A interação entre o humano e o divino é crucial para Tillich, é o que nos permite entrar nas profundezas da realidade. Ao dar uma palestra sobre ansiedade, Tillich percebeu que houve uma enorme resposta na era do pós-guerra, especialmente entre os mais jovens, e procurou dar uma resposta à crescente ansiedade que se desenvolveu. Em 1952, publicou The Courage to Be, no qual apresenta seu antídoto para a perda de sentido da humanidade através do conceito de coragem. Tillich não está apenas teorizando, ele está tentando nos dar orientação sobre como viver, e sua ideia de coragem ressoa profundamente em sua vida pessoal. Ele começa examinando a história do pensamento ocidental. Para os gregos antigos, somos corajosos pelo que é nobre, pois esse é o objetivo da virtude.
O maior teste de coragem é a prontidão para fazer o maior sacrifício, o sacrifício da própria vida, e como o soldado é obrigado pela sua profissão a estar sempre pronto para esse sacrifício, a coragem do soldado foi e de alguma forma permaneceu o exemplo notável de coragem. No entanto, a morte de Sócrates trouxe uma ideia totalmente nova de coragem, a fortaleza militar foi transcendida pela coragem da sabedoria. Tornou-se um símbolo para todo o mundo antigo, mostrando a interdependência da coragem de morrer e da coragem de viver. Para Tillich, coragem não é apenas a capacidade de suportar, é também sabedoria para com aquilo que nos diz respeito em última instância. Ele se baseia em pensadores como Tomás de Aquino, que descreve a coragem como sendo capaz de vencer tudo o que ameaça a obtenção do bem maior, os estoicos, para quem a coragem é uma virtude, Spinoza, que acredita que a coragem é uma autoafirmação individual, e Nietzsche, para quem a coragem é uma afirmação de vida. Para Tillich, coragem é autoafirmação, apesar da ansiedade diante da ameaça do não ser. O homem não só está ansiosamente consciente da sua finitude, como também a conhece como ela é. Ele antecipa seu futuro não ser e sabe que antigamente ele não existia. A consciência da finitude cria ansiedade. Esta ansiedade não pode ser eliminada porque pertence à própria existência. Pode-se, no entanto, encontrar a melhor maneira de lidar com a ansiedade. Isto é o que Tillich quer alcançar. A ansiedade é diferente do medo porque o medo tem um objeto definido que pode ser enfrentado e atacado, suportado ou conquistado, enquanto a ansiedade não tem objeto e a pessoa se sente impotente e sem poder, resulta do enfrentamento da ameaça do não ser, um verdadeiro nada. Tillich nos diz que existem 3 tipos de ansiedade: a ansiedade do destino e da morte, que é ontica, isto é, factual à nossa existência como seres particulares, ansiedade de culpa e condenação, moral, e ansiedade de vazio e falta de sentido. E espiritual. Ele os compara, respectivamente, com a civilização antiga, a Idade Média e o período moderno. Mas apesar da predominância de um tipo, os outros também estão presentes e eficazes. A ansiedade da morte está ligada à imprevisibilidade do destino, que está sujeito ao acaso. Ele observa como a coragem estoica, do tipo de Marco Aurélio, possuía um perigo real e uma alternativa à coragem cristã. No cristianismo, esta ansiedade é reduzida pela participação do homem no ser divino que assumiu sobre si o destino e a morte. Os estoicos, porém, acreditam que a cada dia um pouco da nossa vida nos é tirado, pois morremos todos os dias. Portanto, a hora final em que deixamos de existir não traz, por si só, a morte, ela apenas completa o processo de morte. Os horrores relacionados com isso são uma questão de imaginação. Eles desaparecem quando a máscara é retirada da imagem da morte. A coragem estoica pressupõe a entrega ao Logos, que é a faculdade da razão nos indivíduos e o princípio racional que organiza o cosmos. A clareza mental permite viver em harmonia com o Logos, é assim que se lida com a ansiedade. Enquanto o estoicismo defende a resignação cósmica, o cristianismo propõe a salvação cósmica. Na ansiedade da culpa e da condenação, cada indivíduo, seja ele religioso ou não, tem a necessidade de fazer de si mesmo o que deveria se tornar, para realizar o seu potencial. Todos nós temos um projeto ideal e enfrentamos culpa e condenação quando não conseguimos cumprir o nosso ideal. Isso ocorre porque temos o poder de agir contra o nosso ideal, de contradizer o nosso ser essencial, uma profunda ambiguidade entre o bem e o mal permeia tudo o que fazemos e pode levar alguém à completa autorrejeição. A última forma de ansiedade, a do vazio e da falta de sentido, acontece quando aquilo que alguém achou mais significativo em sua vida se transforma em indiferença ou aversão. O indivíduo então escapa da sua liberdade, como disse Erich Fromm. Para evitar o risco de perguntar e duvidar, o indivíduo se entrega para salvar sua vida espiritual e escapar da ansiedade da falta de sentido. Isto, porém, leva ao fanatismo, ao atacar aqueles que discordam dele. Ele deve suprimir nos outros o que teve de suprimir em si mesmo. A ansiedade patológica resulta numa incapacidade total de enfrentar a vida. O neurótico deve evitar a realidade da doença ou do perigo, escondendo-se num castelo de defesa, para funcionar adequadamente. Isto é o que Ernest Becker argumenta que a maioria das pessoas faz no seu livro The Denial of Death, influenciando o que hoje é conhecido como teoria da gestão do terror.
Embora Becker também fale sobre o caminho do herói existencial, que vê sua impotência e vulnerabilidade em vez de se esconder nas ilusões e disfarçar sua luta acumulando números no banco para refletir privadamente seu senso de valor heróico. Tillich escreve: a coragem de ser é o ato ético no qual o homem afirma o seu próprio ser, apesar dos elementos da sua existência que entram em conflito com a sua autoafirmação essencial. Coragem é a força para afirmar a própria vida diante da aniquilação inevitável, mesmo que pareça não ter propósito, e mesmo que estejamos destinados a carregar grandes fardos de culpa por não sermos perfeitos ou aceitáveis ou em nossos próprios olhos. É a prontidão para assumir os aspectos negativos em prol de uma positividade mais plena. Encorajamento é literalmente incorporar coragem. A vitalidade que pode suportar o abismo da falta de sentido está ciente de um significado oculto na destruição do significado. Mesmo que sintamos que a vida não tem sentido, se levarmos a sério a questão do significado, então, na própria seriedade da nossa questão, o significado último ainda estará presente. Por que levamos tudo isso tão a sério? Porque é para isso que estamos aqui. Essa é a questão de ser ou não ser. A questão da vida e da morte. Mesmo que não saibamos qualquer resposta, a seriedade do nosso questionamento é a manifestação de que ainda temos uma preocupação última com o sentido da vida. Tillich acredita que poucos conceitos são tão úteis para a análise da condição humana como o conceito de coragem. É uma realidade ética, mas também está enraizada em toda a existência humana e na estrutura do próprio ser, como uma realidade ontológica. Ele distingue a coragem pela participação e pela individualização. Sentimos coragem participando na parte de um todo maior que ajuda a sustentar a nossa existência, e podemos ser corajosos sendo nós mesmos de individualização. Tillich baseia-se nos existencialistas, que ele acredita oferecerem a forma mais radical de coragem de ser como si mesmo, porque exige envolvimento e participação em vez de uma abordagem teórica ou imparcial da vida. Isto dá uma solução para o desespero paralisante e a ansiedade patológica, ao considerar a totalidade da existência do ponto de vista do indivíduo único. No entanto, embora tanto a participação como a individualização proporcionem recursos importantes para superar a ansiedade, o medo e o desespero, Tillich acredita que nenhum dos polos é capaz de se reconciliar totalmente com o seu homólogo, corre-se o risco de cair no coletivismo ou no individualismo completo. Não se pode olhar nem para si mesmo nem para o mundo, o estado de existência é um estado de estranhamento. É necessário um poder verdadeiramente transcendente para unir os dois, para que a coragem possa ser plenamente afirmada diante da ansiedade e da ameaça do não ser. A situação humana de estranhamento é superada pelo aparecimento de um novo ser, que permite uma afirmação corajosa da nossa vida. O conceito de Deus de Tillich transcende a noção teísta, não é um ser, mas a base do ser. Ele não pode ser referido como um ser individual entre os seres. Ele é pessoal e suprapessoal ao mesmo tempo. A questão da existência de Deus não pode ser perguntada nem respondida. É tão ateísta afirmar a existência de Deus quanto negá-la. Deus é o próprio ser, não um ser. Como poder de ser, Deus transcende todo ser e também a totalidade dos seres de um mundo. O próprio ser transcende infinitamente todo ser finito. Tillich chama esse poder de o Deus acima de Deus ou porque desfruta daquela posição historicamente atribuída a Deus, mas não obedece às convenções teístas. Deus é a base e a profundidade da existência a partir da qual o indivíduo une ambos os polos ontológicos de coragem e é, portanto, capaz de instanciar tanto a autoafirmação e a coragem de ser como si mesmo, quanto a autoparticipação e a coragem de ser como parte. Tillich sublinha a importância dos símbolos, que participam no significado e no poder da realidade, para a qual apontam, a base do ser, são a ponte entre o infinito e o finito. Os símbolos podem nascer, podem viver e podem morrer, e Tillich preocupa-se com o facto de muitos dos símbolos do cristianismo estarem a morrer. Sem toda a experiência religiosa e o simbolismo religioso, o problema dos símbolos da vida eterna perde a sua base e o seu significado. Tornam-se uma caricatura de fé e tornam-se superstição. Tillich nos alerta contra a desmitologização, a distorção literal de símbolos e mitos, ou a reafirmação de expressões religiosas em termos científicos ou racionais. Os símbolos perdem o significado se forem interpretados literalmente. Devem ser criticados com base no seu poder de expressar o que deveriam expressar,
como o sentido da vida e a experiência do sagrado. A dúvida não é o oposto da fé, é um elemento de fé. Portanto, não há fé sem risco. O risco da fé é que ela possa afirmar um símbolo errado de preocupação última. É errado, portanto, considerar o risco relativo a factos históricos incertos como parte do risco da fé. O risco da fé é existencial, diz respeito à totalidade do nosso ser. Uma fé errada pode destruir o sentido da vida de uma pessoa, enquanto um julgamento histórico errado não pode, pois é teórico. São duas dimensões diferentes que não devem ser confundidas segundo Tillich. A teologia de Tillich não é proposicional, não se trata de afirmações lógicas, que apenas nos o ausentem ou de nós mesmos e o colocam entre colchete ou as preocupações existenciais de nossa totalidade de ser. Há antes um envolvimento participativo com os símbolos nos quais se sofre uma transformação profunda. Temos muitas preocupações diárias em nossa vida. Contudo, todo ser humano tem algo que considera sagrado, mesmo que seja o desejo cínico de não ter nada sagrado, esse desejo é sagrado para ele. Tillich escreve, e mesmo que o ato de fé inclua a negação de Deus. Onde a preocupação última, Deus só pode ser negado em nome de Deus. A preocupação final é o que significa a vida como um todo. Tillich definiu a fé como o estado de estar preocupado em última instância. Esta preocupação última também pode assumir uma forma demoníaca, quando o caráter da pessoa é destrutivo, quando a pessoa deseja atrair o mundo inteiro para dentro de si. É a tentação de ser como Deus. A percepção da preocupação última é tão avassaladora e valiosa que todo o resto parece insignificante e, portanto, requer entrega total. Esse êxtase transcende tanto o inconsciente não racional quanto a consciência racional. Êxtase significa estar fora de si mesmo, sem deixar de ser você mesmo. Nada é mais difícil do que nos reconciliarmos conosco mesmos. Todo mundo tem uma hostilidade oculta contra o seu próprio ser, somos hostis contra os seres humanos mesmo que acreditemos que os amamos. A noção de reconciliação é importante para Tillich. A fé é a coragem de aceitar a aceitação, a autoentrega de uma forma mais elevada, mais completa e mais radical, a forma perfeita de autoafirmação. Poderíamos dizer que a coragem de ser é a coragem de aceitar-se como aceito apesar de ser inaceitável. Tillich chama isso de fé absoluta, que é a melhor maneira de lidar com as três formas de ansiedade que mencionamos anteriormente. Ela eleva a alma acima do finito para o infinito. É importante notar que esta não é a coragem existencialista de ser como si mesmo, é o ato paradoxal em que alguém é aceito por aquilo que transcende infinitamente o seu eu individual. A aceitação corajosa do negativo e as tentativas significativas de revelar a falta de sentido da nossa situação são muitas vezes mal compreendidas pelos afirmadores coletivistas, que evitam a realidade dos desafios da vida em favor da segurança temporária. Mas a coragem de enfrentar as coisas como elas são é uma negatividade radical e criativa que aponta para uma esperança mais profunda. A fé que torna possível a coragem do desespero é a aceitação do poder do ser, mesmo nas garras do não ser. O ato de aceitar a falta de sentido é em si um ato significativo. Quando paramos de tentar afastar o nada, mas temos um relacionamento com ele e superamos ele, então superamos a falta de sentido. No último dia de sua vida, após sofrer complicações relacionadas a um ataque cardíaco, Tillich disse à esposa: "Hoje é dia de morrer", tocou sua Bíblia e pediu perdão pelos pecados que cometeu durante sua vida. Ele morreu pouco depois. Temos o direito à esperança última, mesmo tendo em vista todas as outras esperanças, mesmo diante da morte. Pois experimentamos a presença do Eterno em nós e no mundo aqui e agora. Experimentamos isso em momentos de silêncio e em horas de criatividade. Vivenciamo-lo nos conflitos da nossa consciência e nas horas de paz conosco próprios, vivemos-o na seriedade incondicional do comando moral e no êxtase do amor. Vivenciamo-lo na beleza que a vida revela e também na sua escuridão demoníaca. Experimentamos isso em momentos em que sentimos que este é um lugar sagrado, um momento sagrado, transcende a experiência comum, ainda mais, exige mais, aponta para o mistério de toda a existência. Onde isso é experimentado, a consciência do Eterno. Se você gostou deste vídeo, dê um like, comente ou compartilhe o conteúdo. Obrigado por assistir.